Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Desta feita estaremos comentando a lição de número 3 deste terceiro trimestre do ano de 2021, onde está sendo ensinado, comentado nesse trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As lições tiradas da história de Israel, aplicando estas lições na igreja odierna. A lição de número 3 vai falar sobre Acabe e o profeta Elias. Ou seja, desde o casamento de Acabe até a apresentação do profeta Elias após a profecia que ficaria 3 anos sem chover. O texto áureo da nossa lição está em Deuteronômio capítulo 7, o versículo 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. O que nós aprendemos aqui na verdade prática é que está em foque a lei da semeadura. Semear é opcional, colher é obrigatório. Deus não revogou a lei da semeadura. Tudo quanto o homem semear, isto mesmo ele colherá. Se o bem, colherá o bem. Se o mal, colherá o mal. Nós encontramos aqui nesta lição, a respeito, o tópico 1 vai falar do casamento de Acabe, o tópico 2, Elias prevê a seca, e o tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. Na última lição, nós fizemos aqui um pequeno comentário. Se você ainda não assistiu, vá até ali, na última lição. Eu falei aqui o que o pastor Antônio Munhoz, de saudosa memória, ele dizia o seguinte: aquele que casa com o filho do diabo, inevitavelmente terá problema com o sogro. Isso no sentido espiritual. E nós vemos que quem era Jezabel? A raiz desse nome, Jezabel, quer dizer casta. No entanto, ela não tinha nada de castidade. Na verdade, Jezabel era uma prostituta em todos os sentidos. Era uma prostituta. E nós vimos que após o casamento de Acabe com ela, Israel viveu um período de pornocracia, um período pornocrata, onde na verdade quem reinava não era Acabe, mas quem liderava toda a governança e influenciava para atender os caprichos de Acabe era a sua mulher, Jezabel. E nós vemos que Jezabel, ela entra na história por conta de Acabe buscar uma mulher sidônia, E quando ela se casa com Acabe, quando ela chega em Samaria, chega ali juntamente com Acabe, o que nós vamos ver? Ele constrói um templo, um altar e um templo para Baal. Acabe constrói uma casa de adoração para Baal. E ela trouxe este culto idólatra, satânico, para Israel, e trouxe também os seus profetas malignos, falsos profetas, e introduziram no culto de Israel. E quais foram então as consequências deste casamento? Esta mulher, ela trouxe tudo que há de ruim para a nação de Israel. Tudo quanto Jeroboão havia feito, os que antecederam Acabe da mesma forma, mas agora Acabe, ao casar-se com Jezabel, ele dá uma legalidade ao regime pornocrata.
onde esses deuses a quem ela servia possuía prostitutas cultuais, que haviam rituais de prostituição na hora dos cultos, que fazia parte do contexto do culto apresentado ali por este segmento do qual Jezabel era fiel a esse comportamento. E o que acontece? Ela promove a morte de Nabote, quando Acabe queria comprar a vinha de Nabote para fazer dela uma horta. E ele diz: longe de mim que eu envenda a herança dos meus pais. Mas Acabe ficou doente não, né? Força de expressão, não queria comer, ficou fazendo manha. E Jezabel diz: mas tu não reinas sobre Israel? Então ela mentiu, preparou falsas testemunhas, acusou Nabote, apedrejou Nabote, matou Nabote e depois tomou então a vinha de Nabote. É isso que o inimigo faz, né? Em querer tirar a herança daquele que serve a Deus. E nós vimos aqui que Jezabel, ela começa a trazer esta prática satânica maligna para o reino de Israel. E as consequências não tardaram a chegar. Porque esta prática foi tão forte, que a filha dela, com Acabe, tornou-se mulher de Jeorão, do reino, filho de Josafá. Josafá, que era rei no reino do sul, rei de Judá, ele tentou fazer uma política de aproximação com o reino do norte, unindo as duas casas de Israel com a casa de Judá. Porque a Bíblia diz o seguinte: o que Deus ajuntou, não queira separar o homem. O que Deus ajuntou, não queira separar o homem. Mas a recíproca também é verdadeira. O que Deus separou, não queira juntar o homem. Porque há situações que Deus separa. E foi Deus quem separou o reino do norte do reino do sul. Se foi Deus quem separou, tudo está nas mãos do Eterno. Então aquilo que Deus separou, não queira juntar. Porque não vai dar certo. E Josafá tentou fazer uma política de aproximação. Ele tentou fazer aquela política de boa vizinhança. E ele se aproxima de Acabe, pega a filha de Acabe com Jezabel e dá para o seu filho Jeorão. E o que acontece aqui com Jeorão? Nós vamos encontrar no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, nós vamos encontrar no capítulo 21, do versículo 12 ao 15, uma carta que o profeta Elias manda para Jeorão. Ele diz assim: então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Aí nós vamos ver que o rei Jeorão, ele é acometido desta enfermidade,
E nós vamos encontrar no versículo 20 desse mesmo capítulo: e era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Jeorão foi aquele que morreu sem de si deixar saudades nenhuma. E quem era a mulher de Jeorão? Era filha de Jezabel, como Acabe. Aquilo que Deus separou, não queira juntar o homem. Isto é verdadeiro. Aqui nós encontramos que este casamento nefasto de Acabe prejudicou não somente o reino do norte, mas também o reino do sul, por esta aproximação de Acabe com Josafá. Mas agora, quando todos esses crimes de Jezabel estavam no auge, quem que aparece na história? Nós vamos ver que aparece então Elias, o tisbita. No capítulo 17, no primeiro livro dos reis, nós vamos encontrar o que diz a palavra. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui nós vemos o Elias o tisbita. Agora, quem foi Elias? O que nós sabemos, o que a Bíblia diz, que ele era dos moradores de Gileade e que ele era tisbita, ou seja, da cidade de Tisbe. Mas o que era Tisbe? Ninguém sabe, era apenas um vilarejo que totalmente desconhecido em Israel. Não foi o vilarejo que nominou a Elias, mas foi Elias quem trouxe o nome de Tisbe para a história, né? Porque pelos seus feitos, pelo seu ministério e pela sua ação. O nome Elias significa Adonai Yahvé, ou seja, o Senhor é Deus. O seu ministério foi um ministério marcado pelo sobrenatural. Foi marcado pelo sobrenatural. Diz assim, a história do profeta Elias é uma história de milagres. É uma história de intervenções divinas no Reino do Norte. Encontramos por toda parte nos livros de reis as marcas da inspiração profética no ministério de Elias. Isso é facilmente confirmado pelo escritor bíblico quando se refere à morte de Jezabel. Muitas pessoas têm o seu ministério marcado pela popularidade e pelos afagos. Isto não quer dizer que a pessoa é grande. Muitos que são aplaudidos, que estão aí no mundo da fama, hoje estão instalando da mesma forma com que subiu, estão mostrando, estampando nos jornais, estampando nas mídias o escândalo. A popularidade sem a presença de Deus de nada vale. Elias não tinha popularidade, mas ele tinha a presença de Deus na sua vida. O nosso ministério precisa ser marcado pela presença do Altíssimo, e não pela fama, e não pela popularidade, mas pela presença do Todo-Poderoso na nossa vida, quando falamos, quando pregamos, quando oramos, quando aconselhamos, quando estendemos as mãos. A glória de Deus há que ser manifesta no meio do povo, para a glória do Eterno, e não para exaltar o nome daquele que é apenas o vaso. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, dizendo que o Senhor colocou esta glória, esta dádiva, esta grandeza em vasos de barro, porque o vaso é frágil, mas a glória é poderosa, é sobrenatural, para que a honra não seja nossa, mas seja do Senhor, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. E quando Elias, ele profere a palavra, aí nós vamos ver 2 pontos. O profeta entrega uma mensagem, porque aquele que faz as coisas erradas, não é somente ele que erra, mas todos que dependem dele e que estão à sua volta, todas essas pessoas dependem dele. E passa a ser vítima do juízo de Deus, até o profeta. Elias disse
que não cairia nem orvalho nem chuva sobre a terra, senão segundo a sua palavra. E o Senhor manda ele ir para o ribeiro de Querite, porque ele diz: porque eu tenho ordenado os corvos para que ali te sustente. Ele bebia do ribeiro, e pela manhã e à noite os corvos lhe traziam carne e pão todos os dias, e ele bebia da água do ribeiro, até que o ribeiro secou. Aí Deus fala para ele: vai para Serepta de Sidom, e lá eu já tenho ordenado uma viúva que lhe sustente. Ele chega na casa da viúva, ele vê ela apanhando o graveto, e ele diz: dá-me um pouco d'água. Ela vai para buscar a água, mas antes ele fala: espere, me traga também um pedaço de bolo. Aí ela fala: meu senhor, vive para sempre, porque eu não tenho, na tua serva não tem nada, estou apanhando aqui esses gravetos para cozer um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Aí ele diz: faze como dizes, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim e trazei a mim, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Aleluia. O Senhor proveu uma viúva para sustentar. Muitas pessoas hoje se enganam por serem grandes empresários. Não sou contra o empresariado, não sou contra a prosperidade material, não. Mas o que mantém e sustém a igreja são aqueles que Paulo escreve lá em Coríntios: como nada tendo, mas possuindo tudo; como pobres, mas enriquecendo a muitos. São esses as viúvas da igreja, aquelas pessoas que pouco favorecida materialmente, são os mais fiéis nos dízimos e nas ofertas, e Deus multiplica, e Deus acrescenta, e Deus opera, e Deus mantém a sua obra viva, porque há um povo fiel que lhe sustenta, que sustenta a sua casa, que não deixa faltar o pão de cada dia, e Deus multiplica a farinha, e Deus multiplica o azeite, e o nome dele é glorificado. Quando Elias ele vai se encontrar com Acabe, que depois, passados 3 anos, no 3º ano da profecia, a voz do Senhor veio a Elias e diz que o Senhor ia enviar chuva sobre a terra, mandou que ele apresentasse a Acabe. E ele vai diante de Acabe, e Acabe saía em busca de água juntamente com Obadias. Obadias era um servo do Senhor que havia escolhido, guardado ali os profetas 50 em 50 em covas e mantido com pão e água. Abrindo aqui um parêntese, a respeito de Obadias existem algumas colocações. Alguns colocam que esse Obadias, retratado aqui, é o mesmo profeta Obadias, que escreveu ali o seu livro dos profetas menores, que tem apenas um capítulo e 22 ou 23 versículos. Outros ainda fazem uma conjectura que esse Obadias é aquele de Eliseu, da viúva que Eliseu multiplicou o azeite, porque ela dizia: que saiba que meu servo temia o Senhor, temia o Senhor, e ele morreu e deixou dívidas. E as pessoas dizem que por ele ter sustentado os profetas, ele acumulou dívida e veio a morrer. E Eliseu então socorre a viúva. Olha, irmãos, eu penso, na minha pequena compreensão, isso é uma conjectura e ninguém pode afirmar com segurança ser esse ou aquele ou ser ambos. Tanto pode ser como pode não ser. Até porque esses nomes eram comuns em Israel. Logo, qualquer afirmação a respeito disso, dogmatizar uma posição desta é perigosa. Afirmar que era também é perigoso. Nós não podemos afirmar nem que sim e nem que não. Não podemos dar voz aonde a Bíblia se cala. Apenas aqueles que conjecturam
fazem arrazoados e emitem uma opinião própria, cada um com as suas opiniões. Mas nós não estamos aqui para expor opiniões, mas para expor o que diz a palavra de Deus. E quando ele aparece, fecha aqui o parênteses, quando ele fala a Obadias, Obadias fala não, ele reconhece, fala, mas se eu for dizer para o meu Senhor, e o Espírito de Deus te arrebata daqui, porque não houve reino que o meu Senhor não enviasse para te procurar. O rei fez os reis a juramentarem que não havia, que o meu Senhor não estivesse naqueles reinos. E agora, vai que eu vou avisar. E o Espírito do Senhor te arrebata e te leva não sei para onde. Mas ele diz, não, hoje eu hei de me apresentar diante de Acabe. E quando ele chama Acabe, Acabe vem, aí ele diz, és tu, falando para Elias, o perturbador de Israel? Aí Elias responde, com toda a autoridade, eu não, o perturbador de Israel é a tua casa, é a casa de teu pai, cheio das prostituições da tua mulher Jezabel. Vocês são a causa da desgraça, vocês são a causa da seca, vocês são a causa da fome, vocês são a causa do juízo. Então o perturbador de Israel és tu mesmo, rei. Amados, profeta de Deus tem que ter autoridade de Deus. Primeiramente, ele tem que ter autoridade, porque se ele não tiver autoridade de Deus, ele não pode falar. O profeta de Deus, Deus lhe dá autoridade para falar. Nós vemos que quando ele se apresenta no capítulo 18, 1 Reis 18, versículo 17, e sucedeu, versículo 17, que vendo Acabe a Elias, disse, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ele lança aqui um desafio, ele lança um desafio ao rei Acabe, para que apresentasse os profetas de Baal no Monte Carmelo e os profetas de Azerá, 450 profetas contra um profeta de Deus. Aleluia. Amados, por que isso? Porque isso era consequência, o alvo era do profeta Elias, não era apenas uma disputa pessoal, não era apenas exaltar ali o seu nome, que ele era profeta, não, mas era para o resgate de Israel, é para trazer Israel ao arrependimento, porque o malefício de Jezabel foi tão grande, era tão grande, tão profundo, que nós vamos encontrar isso nas 7 igrejas da Ásia. Nós vamos encontrar isso lá nas 7 igrejas da Ásia. Quando nós vemos ali, o Senhor, ele aparece para João na ilha de Patmos, e ali ele fala para João, ele tem uma visão, João vê a visão, o Senhor explica para João a visão, e ele diz agora, escreve às 7 igrejas da Ásia, esta mensagem, fala do castiçal, são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas, ou os pastores daquelas igrejas. E nós vemos que o Senhor, ele manda escrever a carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas quando nós chegamos na igreja de Tiatira, capítulo 2 do Apocalipse, e o versículo 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
Nós falamos há pouco, no início do nosso comentário, que Israel viveu uma pornocracia. O que é uma pornocracia? É um governo de prostitutos. Pornocracia é um governo de prostituição comandado por prostitutas. E é o que acontece em Israel, uma prostituição física e também espiritual. E agora a igreja de Tiatira, que tinha demonstrava mais obras e amor do que a igreja de Éfeso. Éfeso havia esfriado no amor, mas não tolerava o mal. Já Tiatira tinha mais amor, as obras eram mais gloriosas. No entanto, o alvo de Tiatira era apaziguar a situação, acomodar a situação para o mal, protegendo o mal. O que nós podemos ver hoje e associar ao império, à manifestação do espírito de Jezabel em nossos dias? A falsa adoração, o desvio de adoração, o desvio quando as pessoas colocam a igreja, deixou de ser o aprisco do eterno, a casa do Deus vivo, para ser o lugar aonde as pessoas vão para receber riqueza, em busca de ouro, em busca de prata, em busca de prosperidade, em busca de grandeza, em busca de aparência. Isso é desvio de adoração, isso é doutrina de Jezabel. As pessoas estão fazendo do dinheiro o seu Deus, Mamon. Mas o Senhor não está nisso. Essa doutrina de Jezabel é copiar o modelo do mundo e trazer para a igreja. É trazer o mundo para a igreja em afronta ao que diz Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomeis a forma do mundo, não conformeis, não entreis na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesta última hora. Há muitos que estão se conformando, entrando na forma do mundo, e Deus não quer a sua igreja na forma do mundo, mas Ele diz: antes renovai pelo vosso entendimento, e apresentemos um culto vivo, santo, racional, com entendimento, para fazer e conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não seguir o caminho de Jezabel, a doutrina de Jezabel, a prostituição espiritual, a prostituição do culto, a prostituição da santidade eterna. Há lugares que não se pode pregar mais sobre a santidade. Há lugares que até a palavra de Deus as defendem, que tem que trazer uma Bíblia diferenciada. Amados, eu sou conservador. A palavra de Deus não muda. Mas muitos estão querendo trazer uma Bíblia totalmente descasada com o original, adulterada, com linguagem modificada, o eufemismo espiritual, acalmando a questão do pecado. O pecado sempre foi pecado, o pecado foi confrontado no Éden, o pecado foi confrontado em Israel, foi confrontado por Jesus, foi confrontado na igreja primitiva, tem que ser confrontado hoje, continuará sendo confrontado após o arrebatamento da igreja, será confrontado na tribulação, será confrontado até no milênio. O pecado sempre será confrontado. Igreja que não confronta o pecado é uma igreja conformada com o sistema jezabeliano. Mas o sangue de Jesus nos cubra, nos guarda e nos dá vitória, para que guardemos a santidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Cristo, seguindo a palavra e rejeitando a doutrina de Jezabel, porque Deus
ainda fala com o seu povo. Deus tem compromisso com a sua igreja e breve voltará e nos levará para estarmos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Que Deus os abençoe e vos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.